Nesse vídeo eu vou compartilhar com você um case de uma perícia que eu fiz em um restaurante. Essas são algumas fotos que eu encontrei nesse local. Esse incêndio ocorreu em uma edificação que possui uma instalação elétrica extremamente precária. Nessa aula eu vou te explicar diversos problemas que acontecem no Brasil em relação a isso. Meu nome é Daniel Machado Duarte, fundei a empresa Perícia Elétrica em 2014. Desde então trabalho com perícia elétrica judicial e extrajudicial. Esse caso que eu vou passar para você é de uma situação onde o proprietário responsável pelo aquele restaurante alugou aquele espaço por uma outra pessoa e ele pediu um laudo técnico após o incêndio, porque ele queria averiguar se a responsabilidade era do locatário ou não. Ele tinha um certo receio que aquilo pudesse transformar-se em um problema muito maior, em uma esfera até mesmo judicial. E ele me contratou para fazer um diagnóstico daquela situação e eu cobrei, obviamente, por hora técnica em relação àquele trabalho, considerando deslocamento, entre outras coisas que estão envolvidas em uma atividade como essa. Nessa aula, eu vou compartilhar com você algumas fotos em relação a esse incêndio, as condições da instalação elétrica e qual foi meu parecer técnico para esse contratante. Tudo isso tem como objetivo ampliar a sua visão sobre coisas diferentes. Estou trazendo exemplos diferentes, mas ao mesmo tempo eu quero que você enxergue o quanto isso pode ser muito simples, porque nós estamos trabalhando com instalações elétricas. E o que nós encontramos nas instalações elétricas? Painéis elétricos, disjuntores, condutores elétricos e algumas cargas que são as mais diversas possíveis. Obviamente que isso tudo também precisa estar conectado com aquilo que nós estudamos durante o curso técnico, ou então para quem fez um tecnólogo ou uma engenharia elétrica. São conhecimentos complementares, isso que eu estou trazendo para você, com aquilo que você já estudou durante a sua formação técnica. E agora eu vou compartilhar com você algumas fotos desse incêndio. Aqui nós temos um balcão do restaurante, um local que foi bem atingido. Você vai perceber que é muito difícil uma situação como essa você identificar onde que foi o início do incêndio, até por conta do próprio rescaldo do Corpo de Bombeiros. Esse local tinha um forro de madeira com muitas emendas. Esses condutores estavam próximos à própria madeira em si. Cabos usados de maneira inadequada em relação ao tipo de aplicação. Essa instalação elétrica na íntegra estava muito precária. Nós temos uma foto, condutor sem proteção mecânica, mais uma foto da parte superior. Você vai perceber que tem muitos cabos em condições extremamente precárias. E nesse caso, de maneira específica, fica muito difícil nós conseguirmos identificar o que provocou esse incêndio. Olha só a situação, ficou essa lâmpada, motor de um refrigerador. Aqui nós temos a foto do ventilador, que ficou extremamente deteriorado. Imaginem o quanto é complexo você identificar o início do incêndio em uma situação como essa. Agora, o que nós precisamos entender? Qual que é o objetivo por trás de uma contratação como essa? Quem está te contratando? Qual que é a intenção dessa pessoa? É muito importante que você tenha clareza em relação a isso. Muitas vezes a pessoa não vai te falar por que ela está te contratando. E às vezes ela quer de maneira intencional responsabilizar a outra parte em relação a esse incêndio. Pode ser que na cabeça do contratante ele tenha em mente que a responsabilidade foi por uso inadequado do locatário, sem levar em consideração as condições das instalações elétricas, ou seja, quem está alugando o imóvel precisa garantir a segurança daquela edificação para o locatário. E nós não podemos, obviamente, entrar nesse jogo, porque esse laudo que começa numa esfera extrajudicial, caso você faça um laudo técnico, lembrando, nesse caso eu não fiz o laudo técnico e emiti o parecer com base naquilo que eu encontrei no local. Essa apresentação pode ser feita por cliente através de um e-mail, esse parecer técnico, ou então até mesmo de uma apresentação em PowerPoint e uma reunião pelo Zoom. Mas se você fizer um laudo técnico, tenha em mente que esse laudo técnico pode ir posteriormente para uma via judicial. E aí nós temos que tomar muito cuidado, sempre, indiferente de ou não para uma esfera judicial, com as afirmações que nós vamos fazer em uma situação como essa. Só para que você possa ter uma ideia, dá uma olhadinha nesse quadro elétrico. Aqui nós temos um disjuntor caixa moldada de 150 A que está conectado no barramento com um cabo 10 mm². Obviamente que esse cabo, por suportar somente uma corrente em torno de 50 A, está subdimensionado. Isso aqui sim pode provocar um incêndio muito grave. Nós temos nesse mesmo quadro um disjuntor de 50 A com a saída
sendo utilizado um cabo de 2,5 milímetros quadrados, uma outra situação de não conformidade. Em termos práticos, nesses locais, o que o pessoal costuma fazer geralmente? Contrata alguém para montar o quadro elétrico, chama um eletricista que muitas vezes não tem nenhum curso na área elétrica e faz aberrações desse tipo, colocando, obviamente, uma instalação como essa em risco de incêndio. E aí, obviamente, que a responsabilidade não é do locatário, e sim do proprietário. E nós, de maneira muito imparcial, precisamos falar para o cliente que aquilo é de responsabilidade dele e não do locatário, caso quem esteja te contratando seja o proprietário do imóvel. Nesse mesmo local, circulando em outras áreas, eu encontrei situações como essa. Cabos que já apresentavam marcas, deformações. Vai perceber que a isolação desse cabo estava totalmente precária. Nós temos nesse outro local fotos que não ficam muito claras nessa situação, mas é uma derivação de um cabo com uma secção maior em relação ao cabo com uma secção menor. Provavelmente aqui é um cabo 10 mm com uma derivação de um cabo 2,5 ou 4 mm. Não dá para perceber muito bem nessa foto. Mas são situações que acabam colocando um certo risco nessa edificação, porque a proteção a montante, ou seja, na parte inicial desse cabo, provavelmente ela é dimensionada para um cabo 10 mm e não para a derivação, sendo, por exemplo, um cabo de 2,5 ou 4 mm. Nós temos um problema de dimensionamento em uma situação como essa. Sem contar coloração inadequada, muita coisa errada. Nesse caso, de maneira específica, esse eletroduto apresenta partes pontiagudas. Você poderia danificar a isolação desse condutor e provocar um acidente fatal. Qualquer pessoa que tocasse nesse eletroduto com parte energizada, se tiver um dano nessa isolação, poderia estar sendo energizado e provocar um choque fatal. Isso aqui é só um exemplo de algumas coisas que eu encontrei, não no local do incêndio, mas ao circular nessa edificação. Ou seja, diversas não conformidades que, obviamente, poderiam provocar um choque elétrico ou então um incêndio, que foi exatamente o que aconteceu nessa edificação. Aqui nós temos um disjuntor solto em um ponto aleatório. Percebam que aqui nós temos risco de contato direto com parte energizada. Em um outro local, a mesma coisa, uma situação semelhante, disjuntor com contato direto com parte energizada, cabos com coloração inadequada. Aqui é uma parte interna do forro. Nós vamos perceber que existem diversos condutores em condições precárias. E qual é a recomendação em uma situação como essa? O contratante, o proprietário que alugou um restaurante, te contrata para fazer um serviço após um incêndio. Ao perceber que toda aquela instalação elétrica está de maneira inadequada, o que eu orientei ele foi: você precisa de uma empresa que faça um projeto elétrico para você e também precisa de uma boa empresa para fazer a execução. Existem muitas coisas erradas nessa edificação e esse incêndio que aconteceu poderia ter tido uma proporção muito maior. O que eu te recomendo é que você refaça toda essa instalação elétrica para que você não sofra o mesmo problema que você sofreu nesse momento. Esse é o nosso parecer técnico ao encontrar uma situação como essa, onde muitas vezes não é o que o cliente quer escutar, mas é o que nós, de maneira muito imparcial, precisamos orientar esse cliente, porque existem muitas vidas de pessoas que utilizam aquele local e até mesmo poderiam estar passando por uma situação muito mais grave. Felizmente, nesses incêndios que eu estou compartilhando com você, não houve nenhum acidente fatal. Então, é importante que você perceba o quanto existe uma oportunidade nisso tudo que eu estou falando para você, para que você possa ou vender laudos técnicos nessa área, ou então fazer consultoria por hora técnica com alto valor agregado. Lembrando, desde que você trabalhe o seu posicionamento em relação a isso. Tudo isso que você viu aqui é um trechinho de uma aula que nós temos na Perícia Elétrica Play, o Netflix dos peritos na área elétrica. Se você tiver interesse em aperfeiçoar o seu conhecimento, se dedicar a essa área de perícia judicial ou extrajudicial, vou deixar um link aqui embaixo para que você possa conhecer a Perícia Elétrica Play. Um grande abraço, te encontro por lá.